Bom, bom dia para todos, que Deus abençoe a todos. Quero falar algo nesse dia de hoje, aproveitar esses minutos que ainda restam para que eu possa mandar essa mensagem para todos vocês. Eu quero falar de um testemunho que eu assisti na IURD, aqui de Rio das Ostras, e que me chamou muita atenção, de uma mãe em busca de trazer a sua filha de volta para a presença de Deus. Essa menina começou desde o seu nascimento na presença de Deus, até porque os pais viviam na presença de Deus, como vive até o dia de hoje. Mas ao passar do tempo, aquela criança chegou na sua fase de adolescência e se envolveu aqueles amigos, entre aspas, que levou ela para o vício. E essa menina, ela se afastou da presença de Deus. E isso levou um longo tempo. Mas esta mãe, ela não desistiu. Essa mãe, independente do que a filha fazia, momento algum, segundo o testemunho dela, se levantou contra a filha. O papel da mãe desse pai foi fazer as suas correntes, foi buscar em Deus a vitória, o retorno da filha para a presença de Deus. E isso levou algum tempo. Mas a confiança, a fé desses pais fizeram que, através do amor pela filha e a confiança em Deus, eles persistiram em oração, em corrente, fizeram de muitos propósitos, votos, que dentro do coração havia uma esperança em que confirmava, segundo e mediante a fé desses pais, em que a sua filha, a qualquer momento, iria retornar à presença de Deus. Eu quero ilustrar agora que existem alguns fatos que ocorrem nessa trajetória de busca para que a filha viesse a retornar para a presença de Deus. Ela deveria ter ouvido muita resposta, muitos conselhos, dizendo: mas você dá mole, você passa muito amor por cima, tem que ser mais duro, tem que ser mais enérgica contra a tua filha, tal. Só que o que esta mãe fazia era o contrário. Porque a mãe conhecia a filha e sabia que aquilo que aquela filha estava passando não era nada menos, nem nada mais do que um problema espiritual. E a mãe sabia que não estava lutando contra a filha, não estava lutando contra carne e nem sangue, mas sim contra as forças espiritual do mal. E essa mãe mantivera sempre nas suas correntes, nas suas campanhas, fortemente acompanhando as suas reuniões, buscando também para si e fazendo a corrente pela sua filha. E parecia que aquelas correntes, aqueles propósitos não estavam trazendo resultado. Porque a coisa espiritual
é bem diferente das coisas materiais, porque quando uma pessoa ela tem um problema, vamos dizer, de ordem física, você consegue dar um medicamento, dependendo da doença, você consegue obter o resultado. Mas no mundo espiritual, quando você dá um medicamento, muitas das vezes as coisas pioram. Porque a mãe via que cada vez mais que ela participasse das reuniões, aparentemente se mostrava isso, que aquela filha piorava. Mas ela persistia, porque ela entendia que aquilo era o diabo impedindo da vitória. E muitos conselhos foram dados para ela. Não faz isso, você é boba, tem que dar uma dura. Talvez se ela fizesse isso, conforme as pessoas têm dito, porque ela sabia que o amor prevalece, o amor vence. Ela persistia. Às vezes a filha chegava drogada, a mãe nunca reclamava, pelo contrário. Às vezes até a filha se levantava até contra ela, porque você sabe como é que é. Você sabe como é que funciona essas questões. Mas ela persistia. Ela via que o diabo, ele procura envolver a todos. A partir do momento que você caia na dele. E essa mãe não caiu, sabia que era uma artimanha do diabo. Então, ela continuava cada vez mais forte nos seus propósitos. Falava com a filha, às vezes a filha se levantava contra ela, mas ela não dizia nada às vezes. Ela ficava aos pés do Senhor orando. Até que um dia, essa filha, ela se libertou. Luta, muitas orações, muitos propósitos. E essa filha retornou para a presença de Deus. O que eu aprendo com isso? Às vezes você está vivendo situações semelhantes. E vocês, que às vezes é amigos, parentes, que estão firmes, é o momento de você ajudar essa pessoa, estender a mão para essas pessoas, entender, porque só quem entende isso é quem é espiritual. Só quem entende isso é aqueles que de fato persiste sempre no seu coração ainda a chama do primeiro amor. Acredite, se você buscar e entender que quando a pessoa vir se levanta contra você, essa filha, esse filho, eu não sei, dá amor. Porque, com certeza, tu não está sendo boba não, como muitas das vezes as pessoas dizem. Ah, mas você é boba, você não é não. Procura dar amor, busca mais, ore mais, porque a vitória ela vai vir. Quero deixar essa mensagem para todos e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Que Deus abençoe. Forte abraço.